Olá, eu sou Jorge Machado e está começando o seu Parlamento em Resumo. Mais uma vez, você confere aqui as principais atividades dos deputados estaduais, projetos de lei, temas polêmicos em debate, os trabalhos que marcaram a semana na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Parlamento em Resumo começa agora. Aprovados em concursos públicos não são chamados e o prazo do concurso está perto de terminar. O assunto foi discutido em audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Esse grupo aguarda desde agosto de 2014 uma oportunidade de trabalhar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles prestaram concurso para oficial administrativo e já passaram por todas as etapas do edital, inclusive os exames médicos, alguns mais de uma vez. O prazo está perto de expirar. O concurso, na verdade, que foi aberto para que temporários que faziam esse trabalho administrativo saíssem e fossem efetivados os que prestaram o concurso. E, na verdade, os temporários foram mandados embora. E os concursados não foram chamados até hoje. Esse é um concurso que nós fizemos em 2014, ele só foi homologado em 2015 e agora, dia 22 de julho, ele expira. Então, assim, a gente não tem previsão se vai prorrogar por mais um ano, não tem previsão, não tem resposta, nada, se nós vamos ser nomeados. E muitos estão desempregados. A maioria, 5.000 vagas e a maioria está desempregada esperando. Eu sou uma delas. Rafael trabalhou como soldado temporário em serviço administrativo na PM e foi dispensado quando se levantou a inconstitucionalidade das contratações temporárias. Ele diz que está muito preocupado com a falta de informações oficiais. Também aprovado no concurso, hoje desempregado, espera que o governo dê uma explicação para a demora. Não há uma justificativa convincente que possa entregar uma segurança a todos nós para que possamos ter, para que possamos seguir em frente. Tem um horizonte na vida. Tem um horizonte, exatamente. Tem um horizonte. Né? Tem um horizonte. Então, para quem foi temporário, está adormecido e tem essa consciência que pode trabalhar e contribuir. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, propôs na audiência pública um requerimento de informações ao governo que tem prazo para a resposta. Na verdade, o concurso ele caduca em julho desse ano. Porém, nós vamos exigir que o governo faça a prorrogação do prazo, até porque ele não chamou ninguém. Nenhum aprovado foi chamado até agora. Muitos já participaram, já foram contratados, né, por 2 anos. Agora é um absurdo que eles estejam esperando, porque nós temos 5.000 policiais, PMs, fazendo trabalho burocrático na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Militar, quando eles deveriam estar nas ruas combatendo o crime que só cresce no nosso estado. Então, o que o governo está fazendo, ao não chamar esses concursados, as pessoas que prestaram concurso para oficial administrativo, ele está cometendo um crime contra a segurança pública e deixando a população mais ainda à mercê da insegurança e da violência. As redes sociais, a participação estudantil e o papel da mulher na política foram temas abordados no programa Por Dentro da Política especial desta semana. Confira a entrevista após a gravação do programa. A convidada do programa Por Dentro da Política especial foi a filósofa e psicóloga Viviane Mosé, que também é palestrante e colunista da Rádio CBN. Ao lado da mestranda em Ciência Política da USP, Beatriz Rodrigues Sanches, Viviane falou do atual momento de crise que vivemos e os reflexos no dia a dia das pessoas. Eu acho que o problema brasileiro não é econômico, é político, né? Acho que o nosso problema é político e bem grave. A gente vive um retrocesso político bem grave. A fragmentação dos nossos partidos, que não é nova, não é? A falta de credibilidade nas instituições políticas não é boa nem um pouco para nenhum partido, né? A polarização de esquerda e de direita é péssima para todos, né? A gente viu nos últimos anos, agora nas últimas manifestações,
manifestações, o pedido de retorno de um regime militar, de um militar que nem temos mais, quer dizer, o poder militar no Brasil hoje nem tem essa potência para segurar. Então a gente vive sim um retrocesso político grave, uma instabilidade política grave, já não é nova, e essa instabilidade acelera o nosso problema econômico, né? E se a gente não resolve essa angústia política, se a gente realmente não define melhor as nossas direções, e isso não significa nomes, né, de pessoas, significa propostas para um país, ou a gente vai nessa direção, ou a nossa situação econômica vai piorar muito mais, né? A voz da academia, a participação estudantil, as novas formas de fazer política com o uso das redes sociais e o papel da mulher na política foram temas abordados no programa. Na minha opinião, é muito importante que a academia se engaje na discussão sobre a atual conjuntura política do Brasil. Muitas vezes a gente vê que a academia fica distante desse debate, dessas discussões. Eu acho que os cientistas políticos, os sociólogos, os antropólogos têm muito a dizer sobre o que está acontecendo na atual conjuntura do país e tem muitas reflexões críticas que podem contribuir para que a população possa entender com mais elementos o que está acontecendo na situação atual brasileira. Hoje a internet é algo que a gente tem que saber lidar, porque todas as forças se sentem representadas, né? Todas. Então, desde um garoto de 18 anos, 15 anos, que odeia política e que quer construir umas bombinhas para soltar numa manifestação, e a gente sabe o que isso significa, né? Sim. A gente vive um mundo do terrorismo na Europa, por exemplo, até o lado oposto de pessoas altamente de direita, que são absolutamente contra a classe operária e que acham que o problema do Brasil foi ter apoiado a diminuição da desigualdade. Então, essas duas posições opostas são muito ruins, né? E isso é essa polaridade, mas na internet tudo se manifesta. E a gente tem que ter clareza que os votos dos nossos representantes, eles são de toda a população e não apenas do enredo que a gente está contando oficialmente hoje. A audiência pública debateu a regulamentação do exercício do profissional de estética no Estado. Para conseguir a aprovação do projeto de lei 763 de 2011, sobre a regulamentação do exercício do profissional de estética, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, convocou uma audiência pública com diversos trabalhadores da área para debater sobre a proposta. No momento que não se regulamenta, elas acabam sendo exploradas por uma série de situações. A pior situação, e a gente já debateu isso com a área de Ministério do Trabalho, temos pessoas da OIT também observando, é que vai ser abordado hoje pela Sandra Bovo, é o seguinte, se elas tiverem uma doença profissional, elas não têm como se aposentar, por exemplo, ou ter a prova, mesmo ela sendo uma funcionária, se ela tem uma doença funcional, como ela faz, né? E aí tem várias outras coisas que envolvem a questão da saúde delas, manuseio de determinados produtos, manuseio de determinados equipamentos, que a Sandra abordará hoje também. Então, de certa forma, a garantia da regulamentação é dar a elas o direito que elas já têm. Só que, quando passar por um formato de lei, quero o estadual, espero que São Paulo seja o primeiro, e daí, né, regulamenta geral, é tão triste que elas têm sindicatos em todos os estados e elas não conseguem passar pelos cartórios do registro dos sindicatos por detalhes de tal forma, quer dizer, é ter o direito e não lhe dão o direito, é o que está acontecendo no momento. O curso de estética hoje é o curso que mais cresce nesse país, né? Então, o consumidor, ele busca um atendimento de resultado. Quem é que vai dar o resultado? Quem estudou para fazer. Quem estudou para fazer é o esteticista. Essa regulamentação 12592 não enquadra a seara das atividades. Então, nós viemos buscar o deputado Carlos Gianazzi, o apoio do nosso deputado, exatamente para que as pessoas, os consumidores, entendam a urgência dessa regulamentação, para que o consumidor, o país, o profissional tenha respeito pelo que o consumidor busca e o profissional que paga para ter o seu curso, para ter a sua formação, o seu desempenho profissional melhor e ainda não está regulamentado. Ele não tem o direito dele dentro das atividades que são específicas dele. Este projeto já foi aprovado em todas as comissões da Assembleia e o próximo passo é a votação no plenário. É um projeto importante porque ele regulamenta, reconhece a profissão das esteticistas aqui no estado de São Paulo. E a aprovação desse projeto aqui pode representar uma alavanca
para todo o Brasil, pode impulsionar a aprovação de outros projetos, inclusive um projeto que tramita no Congresso Nacional. É uma forma de regulamentar essa categoria profissional, uma categoria importante no Brasil e no estado de São Paulo, né, que não tem direitos trabalhistas, não tem amparo do ponto de vista da CLT, não tem reconhecimento, e são trabalhadoras hoje que ocupam um espaço importante, né, e elas devem ser reconhecidas por isso, né? A profissão deve ser regulamentada como uma profissão, como as outras profissões são regulamentadas no Brasil. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em reconhecimento ao trabalho do jurista Damásio de Jesus. Vamos conferir na reportagem. Ele atuou durante 26 anos no Ministério Público do Estado de São Paulo, até se aposentar como procurador de Justiça em 1988. É um dos juristas mais respeitados em matéria de direito penal. Queria ser juiz de direito. Na verdade, é uma confissão. Eu gostava mais de processo civil. Quando, entretanto, eu queria ou quis inscrever-se no concurso da magistratura, entrou em vigor uma lei estadual exigindo dos candidatos 2 anos de exercício como advogado. Então, eu que queria ser juiz, teria que esperar 2 anos mais para prestar o meu concurso. E professores disseram: Damásio, por que você não presta concurso para promotoria, que não exige esses 2 anos? E eu prestei, ingressei na promotoria e fiquei lá durante 25 anos. O professor Damásio de Jesus é referência em educação jurídica no Brasil. Na sessão solene, foi homenageado pela aluna da primeira turma da faculdade que idealizou e fundou, Mariane Strack Bongiovanni. O professor Damásio de Jesus é doutor honoris causa pela Universidade de Estudos de Salerno, na Itália, e autor de mais de 20 livros. Suas obras levam ensinamentos a mais de 50 mil alunos em cursos de graduação, pós, exames preparatórios para a Ordem dos Advogados do Brasil e carreiras públicas, além de um incontável número de operadores do direito. O Damásio é uma referência, né? Todos na verdade, que uma hora da vida optaram por prestar concurso, ir para a carreira pública, passaram pelo curso, ou tiveram uma referência em relação, né, ao Damásio através dos livros. Ele é uma referência brasileira, né, em direito penal, mas principalmente ele é uma referência de vida. É um homem batalhador, teve, né, uma origem muito humilde e conseguiu vencer. E além de tudo passou, né, essa sabedoria para todos que, né, resolveram optar pelo mundo do direito. O professor Damásio de Jesus, sem sombra de dúvida, é um ícone jurídico do nosso país. É mais do que um jurista. Na verdade, o professor Damásio é um jurista humanista. É alguém que nos ensina a cada dia um pouco de direito penal, um pouco de processo penal, mas nos ensina lições da vida. O professor Damásio de Jesus foi quem criou os cursos preparatórios para juiz, para promotor, para defensor, para procurador. Tem a educação correndo nas suas veias, então criou uma faculdade de Direito. O professor Damásio de Jesus representou o Brasil na ONU, é autor dos principais livros de Direito Penal e Processo Penal de todo o país, sem dúvida nenhuma, um dos juristas mais respeitados, se não o mais respeitado da atualidade. Então hoje a Assembleia Legislativa presta uma homenagem a alguém que de fato merece uma homenagem do Estado de São Paulo. O professor Damásio é hoje a principal personalidade jurídica do país e a medalha que ele recebe hoje é absolutamente justa. O jurista Damásio de Jesus faz parte de um grupo de ensino dos Estados Unidos com mais de 80 anos de história em educação, presente em 40 países. Um dos maiores penalistas de todos os tempos, inovou e transformou o direito penal, um grande educador, criou uma faculdade que hoje está no nível das melhores do país, introduziu os cursos de preparação para concursos públicos, que hoje se multiplicaram e ajudam pessoas a entrar no Ministério Público, na magistratura, como delegados de polícia, procuradores, advogados, mais bem preparados.
inovador e com exemplo de vida, mostrando que o trabalho, a dedicação sempre são recompensados. Então é um exemplo para todos nós. A Assembleia Legislativa promoveu o Seminário de Compras Públicas Economia Solidária no Desenvolvimento Social. A economia solidária tem desenvolvido um papel importante na geração de emprego, renda e inclusão social no Brasil. E pensando na proposta de melhorar os investimentos no setor, o deputado Teonílio Barba, do PT, coordenou o Seminário de Compras Públicas Economia Solidária no Desenvolvimento Social. A importância de fazer esse debate é exatamente discutir o pessoal da agricultura familiar, das vários modelos de cooperativa que existem no estado de São Paulo, artesãos, costureiras, reciclagem, catadores. Qual o grande problema que esse pessoal enfrenta do ponto de vista da burocracia do estado? Tem uma lei no estado chamada 12.226 que só permite que o pessoal dessas cooperativas só possam disputar as licitações se estiver registrado na OCB. Isso é um crime contra esse pessoal, é um crime cometido pela OCB. Não temos nada contra a OCB. Entendemos a importância da OCB, o papel da OCB, mas entendemos que o único registro público que tem que existir é na JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, ou em qualquer estado do Brasil, onde tiver o modelo de cooperativa. E aí a livre filiação em qualquer outra central é uma opção dos empreendimentos de economia solidária. Então ele só consegue hoje fazer algum acordo em prefeituras que conseguiu aprovar uma lei orgânica que acaba tirando o poder da OCB e eles conseguem fazer. Eles não conseguem disputar a licitação de um contrato com o Estado de São Paulo por conta dessa maldita lei dos 12.226. Então esse debate vai tentar, em 2 mesas de debate, tratar de como trabalhar e mobilizar para resolver esse problema da lei. A economia solidária pode ser dividida em 3 dimensões. A primeira é a econômica, que é a democracia de autogestão de empresas feita por associações e cooperativas. A segunda é a cultural, que é o incentivo de alimentos sem agrotóxicos. E a terceira é a política, que é o desenvolvimento de projetos de preservação ambiental e dos direitos humanos. É extremamente importante que esse tema seja debatido e a gente fazer um seminário olhando para a democratização, para a simplificação de um processo de compras públicas, para fortalecer as cooperativas, as associações, aqueles que participam de fato da economia social e solidária, é extremamente importante. Temos vários debatedores, eu sou uma das debatedoras, e eu quero poder contribuir com aquilo que o nosso mandato está fazendo nesse momento, que é contribuir na discussão do PAA, do PENAI, das cooperativas, da organização das cooperativas. Então a gente tem um pouquinho de acúmulo nesse primeiro ano de trabalho aqui na Assembleia e acho que a gente vai poder passar essa nossa experiência para que os companheiros possam se fortalecer na discussão desse importante tema que é a economia solidária. O objetivo do seminário é mostrar ao público os bons resultados que a proposta da economia solidária já conquistou. Não só mostrar boas experiências e boas práticas, mas também a gente poder trocar informação e falar da importância da economia solidária como estratégia de desenvolvimento e principalmente mostrar que é possível o poder público agir e agir de uma forma positiva, gerando emprego, gerando renda para as populações mais carentes, mais necessitadas e fazendo com que o desenvolvimento local seja realmente uma alternativa de crescimento econômico. No próximo bloco, um debate sobre a ocupação das escolas públicas por alunos e a comemoração do Dia do Profissional Contabilista. Tudo isso e muito mais você vê em instantes. A audiência pública debateu a ocupação das escolas públicas por alunos. Confira na reportagem. Com a exibição do documentário Acabou a Paz, Isto Aqui Vai Virar o Chile, do diretor Carlos Pronzato, foi aberta a audiência pública sobre a ocupação de escolas em São Paulo, uma iniciativa do mandato do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O movimento dos alunos, a Primavera Árabe da rede estadual da escola pública, continua a todo vapor agora em 2015 e dando uma aula de cidadania, de participação, de democracia e mostrando para a população que é possível mudar os rumos do estado de São Paulo. Alunos e professores de escolas públicas trouxeram ao parlamento a preocupação com a reorganização escolar e a solidariedade com os alunos das escolas técnicas mais recentemente ocupadas.
Para mim é muito doloroso ver os meus alunos passando por repressões tão abusivas, por pressões psicológicas tão torturantes e aprofundadas. A minha expectativa mesmo é que o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Educação, promova debates à altura, promova momentos de diálogo à altura, para que as vontades, as necessidades dos estudantes sejam atendidas à altura do que eles merecem, à altura do que a educação do nosso Estado necessita. Também estiveram presentes líderes estudantis da Escola Estadual Diadema, uma das primeiras a serem ocupadas durante um protesto de estudantes contra a reorganização escolar proposto pelo governo entre novembro do ano passado e janeiro deste ano. Desde o início do nosso movimento, a nossa intenção sempre foi despertar o interesse no estudante para que ele pudesse entender a voz e o poder que ele tinha se unisse com os professores. Então, por isso que a gente não parou até hoje. As ocupações ano passado acabaram, sim, mas ficamos por 42 dias na ocupação. Só que a nossa luta continuou, nós continuamos visitando outras escolas. Dentro da escola, a gente efetivou o conselho da escola, que antes era de fachada. A gente conseguiu fazer com que tivesse eleições do Grêmio. Então, hoje, a nossa intenção é fazer com que o aluno perceba a autonomia que ele tem dentro da escola. Se for preciso fazer outras estratégias para chamar a atenção do governo, a gente vai fazer. Eu acho que isso representa um grande avanço do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da educação pública de qualidade, a educação laica, participativa e emancipadora. Nós defendemos sempre, como educadores, uma educação libertadora, libertária. Então, o que está acontecendo é isso na rede. Nós estamos tendo uma chama, um sopro de participação que, como eu disse, educa não só os alunos, mas toda a sociedade. A audiência pública no Legislativo Paulista debateu a violência contra os jovens moradores nas periferias das cidades. Ricardo veio à Assembleia Legislativa de São Paulo participar de uma audiência pública sobre a violência contra jovens da periferia. O irmão dele, de 27 anos, está preso desde dezembro do ano passado. Quando ele estava vendo o serviço dele de Osasco, ele foi ajudar uma mulher grávida, gestante. Daí, eu não sei o que aconteceu, mas também a mulher pediu ajuda para ele, mas também ela falou socorro perto dos policiais. Daí os policiais já saiu da viatura batendo nele. Daí bateram, levaram preso, como foi? Bateram nele na rua mesmo. Levaram ele preso no dia 25 de janeiro de 2016. Mas casos como este são mais comuns do que se imagina. É o que afirma Givanildo Manuel da Silva, do Comitê pela Desmilitarização da Polícia. A gente tem jovens que têm sido presos lá, né, sem ter evidência de que eles cometeram determinados atos. Por exemplo, tem um caso conhecido no Jabaquara, de que 3 jovens foram acusados, 4 jovens, na verdade, foram acusados de terem roubado um carro numa determinada rua em um determinado horário. Os familiares desses jovens fizeram a investigação e pegaram câmeras na rua, no começo da rua e no fim da rua, 1 hora antes e 1 hora depois. E não tinha aquele carro naquela rua e não teve nenhuma intercorrência naquela rua. E já fazem mais de 7 meses que esses jovens estão presos, de uma acusação de um crime que eles não cometeram. Por exemplo, a vítima diz que foram jovens negros e eles são brancos. É a exceção, porque a regra não é que sejam brancos. A audiência pública foi realizada a pedido do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. A preocupação é que a violência contra os jovens da periferia tem se espalhado por todo o estado paulista. Muito forte na capital e na grande São Paulo, e ela está se propagando hoje para o interior paulista, em várias cidades, inclusive em cidades pequenas também. Então, nós temos que ter uma política pública de combate a esse tipo de violência. A audiência pública sobre a violência na periferia vai criar um relatório com os depoimentos e sugestões dos participantes. Nós vamos fazer encaminhamentos ao Ministério Público, ao Ministério da Justiça, ao governador, para que providências sejam tomadas. E aqui na Assembleia Legislativa nós vamos acionar a Comissão de Direitos Humanos para que ela faça uma intervenção e para que ela chame um grande debate aqui dentro na Alesp sobre esse tema.
A Assembleia Legislativa comemorou o Dia do Profissional Contabilista, a solenidade que reconhece os mais de 150 mil profissionais atuantes no estado de São Paulo. É de iniciativa do deputado Itamar Borges, do PMDB. Profissional da contabilidade, indispensável para o bom desempenho das empresas, nem sempre lembrado com a antecedência necessária. Ser homenageado é algo que todo mundo gosta, né? Porque nós estamos completando assim, do dia do contabilista, que hoje é profissional de contabilidade, há 90 anos. Né? Porque nós tivemos em 1926, que foi instituído o primeiro dia do contabilista. Agora mudou o título, mas ainda é o dia do profissional de contabilidade. Nós estamos comemorando esse ano 90 anos de comemoração ao dia do profissional de contabilidade. E é uma das poucas profissões que evoluiu desde a Idade Média até hoje, e esse profissional está aí cada vez mais forte. Então, para nós, é gratificante ainda uma casa que nem essa aqui, que representa um estado mais rico do Brasil, está homenageando a nossa categoria. E hoje é dia de quem depende deste profissional de homenageá-lo. E não são poucos, 1/3 das 54 mil empresas de contabilidade do país estão no estado de São Paulo. São cerca de 150 mil profissionais atuando aqui. É uma honra, estando aqui representando a Associação Comercial de São Paulo, representando o presidente Alencar Burti, que eu já estive do outro lado, né, mas eu sou contador também, então também me sinto homenageado. E é um destaque importantíssimo, porque é a Casa de Leis do Estado de São Paulo, né? E o contador hoje ele tem um papel fundamental perante o empreendedorismo em geral. Então, o Itamar Borges, que é o deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, parece que a propositura é dele, essa homenagem, e está muito alinhado com os objetivos da profissão, porque um empresário pequeno, de médio porte, grande, precisa de uma boa assessoria do profissional da contabilidade, do contabilista por um todo. Autoridades e empresários que participaram do evento lembraram que os contabilistas têm passado por um amplo processo de especialização e renovação e que a Assembleia Legislativa tem colaborado para vencer os desafios enfrentados pela classe. Através da frente parlamentar liderada por Itamar Borges, ele tem aberto muitas frentes e muitas oportunidades de nós estarmos levando as dificuldades do empreendedorismo, as dificuldades que tem as empresas, que nós representamos praticamente todas as empresas, micro e pequenas empresas, são abertas e são orientadas e a gestão é feita pelas empresas, colabora na gestão as empresas de contabilidade. Isso, essa parceria que nós temos, hoje nós estamos com a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar, faz com que nós tenhamos oportunidade de levar essa prática, o dia a dia dessas empresas, para que a gente possa adequar as legislações estaduais, para que ajude as empresas a poderem cada vez mais estar progredindo e crescendo. O Dia do Profissional da Contabilidade foi instituído no estado de São Paulo há 37 anos. A iniciativa da solenidade foi do deputado Itamar Borges, do PMDB, que preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e contou também com a participação do deputado Ramalho da Construção, do PSDB. O profissional da contabilidade ele é importantíssimo na vida de todos nós, não só dos empregadores, mas também dos empregados. Porque ali todos nós que ganhamos um pouquinho a mais, necessitamos de fazer a nossa declaração de imposto de renda. E se erramos ali, o leão nos engole. Então o profissional, ele que faz os ajustes e nos dá parâmetro para que nós possamos administrar bem. Eu sempre digo que o planejamento, o profissionalismo, a eficiência das empresas é colocada, é levada e é introduzida através do profissional da contabilidade, através do trabalho deste profissional. E a Assembleia Legislativa não poderia jamais deixar de fazer e prestar este reconhecimento e reconhecer o valor da profissão e das empresas e, em especial, também das entidades que são parceiras. Todas as entidades congressadas, representadas aqui pelo SESCOM, a ESCOM, que é a nossa entidade parceira do evento, através dos trabalhos da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e de tantas outras ações em parceria com o Estado e com os municípios e também com o governo federal. A Associação Brasileira das Forças Internacionais da ONU e a Sociedade Veteranos de 32 foram homenageadas aqui na Assembleia Legislativa.
Paulistanos, paulistas, gente de todo o Brasil que contribuíram com a sociedade ocupam os lugares no auditório Franco Montoro para as homenagens. É uma iniciativa que a Assembleia Legislativa apoia. Enaltecemos, homenageamos personalidades civis e militares que se destacaram nas suas atividades. É uma maneira de nós dizermos muito obrigado a pessoas que fazem além da sua obrigação. E também passa a ser uma maneira oficial da Assembleia Legislativa, em nome do deputado Fernando Capês, que é o nosso presidente, também trazendo essas pessoas aqui, fazer com que elas interajam com a Assembleia e recebam essa homenagem da Assembleia também. Então é uma maneira, no final, é uma maneira da Assembleia agradecer ao cidadão paulista, paulistano e cidadão de outros estados, dizendo muito obrigado em nome da Assembleia, muito obrigado em nome do povo paulista. É um incentivo para aquela pessoa que faz o bem. As medalhas são concedidas às pessoas independente do campo de atuação. Todos que prestaram relevantes serviços em prol da sociedade levam para casa a condecoração. É o caso do Exército Brasileiro, uma das Forças Armadas que foi representado e agraciado. Esta é uma homenagem que, no meu caso particular, eu interpreto como uma homenagem à instituição a que eu pertenço, ao Exército Brasileiro. Não diretamente à pessoa do General Schones, mas ao Exército, à instituição a que eu pertenço. E é de fato um reconhecimento muito significativo pela importância do fato histórico, das pessoas que ela reverencia e também pela importância das pessoas que são homenageadas, as pessoas e as instituições que são homenageadas. Então, eu concordo plenamente que se trata de fato de uma distinção bastante importante. As honrarias envolvem a memória dos veteranos de 32 que lutaram na Revolução Constitucionalista. Logo, as medalhas e menções são também uma forma de ter o resgate histórico. O mais importante dessa medalha é nós mantermos acesa a chama do espírito constitucionalista de 32. Eu acho que os heróis de 32 não tombaram em vão. Acho que num momento difícil como a gente está passando no cenário nacional, demonstrar que o povo paulista vai sempre defender a Constituição, seja com sacrifício da própria vida. Então, esse sacrifício que aconteceu em 32, essa história precisa ser mantida e eu também, junto com a minha família, que eu faço questão de estar presente, a gente sempre mantém a história de 32 acesa, para que as futuras gerações reconheçam os heróis paulistas. Eu falo que paulistas são todos os que moram aqui em São Paulo, que São Paulo é a maior capital do país, é uma das maiores do mundo, e recebe todos os componentes, os nascidos em outros estados, como se paulista fosse. Então, é um movimento nacional, né? O povo paulista jamais irá abandonar o Brasil. E essa chama tem que se manter sempre viva, porque é uma história muito bonita e a verdadeira história de quem lutou pela democracia. Na solenidade foram entregues medalhas instituídas, entre elas a Gran Cruz Herói de 32, a de Mérito, Esplendor São Miguel e o Colar Cruz Alvarenga. O Parlamento em Resumo fica por aqui. A gente volta na semana que vem com tudo o que acontece na Assembleia Legislativa Paulista. Até lá!